Fora da internet normal que todos nós conhecemos como YouTube, Facebook e o Google, existia a Deep Web, um mundo anônimo e não regulamentado com sites não acessíveis pela maioria. Um canto oculto da internet onde literalmente tudo era possível. E por um certo tempo, o maior site da Deep Web foi o Silk Road, um mercado negro online que oferecia todo tipo de bens e serviços legais, desde parte do corpo humano até armas e assassinos de aluguel, e mais comumente, obviamente, drogas. Na verdade, o Silk Road era conhecido como uma Amazon das drogas, mais ou menos, porque você podia simplesmente entrar no site, comprar alguma coisa que você quisesse legal e as coisas chegavam na porta da sua casa, exatamente como a Amazon. Mas o que talvez seja mais surpreendente de tudo isso é saber quem é o responsável por trás de tudo isso. Conheça Ross Ulbricht, protagonista da nossa surpreendente história de hoje. Ross cresceu em uma família amorosa do Texas. Ele foi um ex-roteiro quando criança, estudou física na universidade e era considerado uma pessoa muito gentil por todos seus amigos e familiares. Portanto, imagina o choque deles quando perceberam que Ross era o criminoso por trás do maior império de drogas da história, responsável por mais de 1,2 bilhão de dólares em vendas de bens e serviços ilegais. E não só isso, mas esse doce jovem supostamente pagava assassinos para matar quem ia contra ele. Ou será que não? A nossa história começa com Ross, um rapaz que até os seus 28 anos parecia ser alguém nada mais do que normal. Tinha boas notas, estudava e tinha uma namorada, assim como eu e você, mas ele tinha alguma coisa de especial. Em 2011, alguns sites estavam se destacando na internet, entre eles o Google, YouTube, Amazon e Facebook. Estavam todos ganhando muito destaque e visibilidade. Muitas pessoas até diziam que a internet seria o futuro do comércio. Mas para Ross, o futuro deveria ser diferente. Todos nós temos alguma frase que a gente guarda e leva pro resto da vida. O Ross tinha uma um pouco diferente. Cada ação que tiramos do controle do governo fortalece o mercado e enfraquece o Estado. Eu achei bem anarquista. Influenciado por esse pensamento mais anarquista, Ross passou dias e noites em claro estudando sobre programação e sobre como criar um site, e além disso deixar ele no ar o mais rápido possível. Mas existiam mais questões que envolviam esse problema. A primeira questão era: o site deveria ser anônimo e todos os usuários deveriam ter suas identidades protegidas, tanto os vendedores como os compradores. Aí surgiu outro problema: como é que você vai se tornar anônimo na internet onde literalmente todos os seus dados e todas as suas ações são rastreadas? Como? Ross não precisou pesquisar muito para descobrir como ele poderia ser anônimo na internet. O governo já havia criado uma resposta para esse problema anos atrás, ironicamente. Ali em meados da década de 90, os cientistas de laboratório de investigação naval dos Estados Unidos conceberam uma forma de navegar na internet sem serem rastreados ou identificados, o que seria perfeito para o Ross, porque era exatamente o que ele precisava. Com financiamento federal, um software gratuito chamado Tor, que significa The Onion Router, foi desenvolvido e lançado em 2002 para dar a vida a isso. Quando usado como navegador da web, o Tor funciona mais ou menos como uma capa de invisibilidade do Harry Potter. Ele criptografa sua localização e também os destinos por onde você navega, então basicamente você está invisível. Agora, com o site pronto e camuflado pelo Tor, faltava uma coisa essencial: qual a forma de pagamento? Como é que as pessoas vão pagar pelas suas drogas, armas e assassinatos dentro do site? Hoje em dia a gente tem o Pix, tem cartão de crédito, tem boleto, tem várias e diversas formas. Só que todas essas formas deixam um registro digital que te levam a ser pego caso você seja investigado. Então, qual seria a melhor forma? Se você falou Bitcoin, parabéns, cara. Tu já pode abrir um Silk Road pra você mesmo e quem sabe até virar um traficantezinho aí? Bitcoin era perfeito porque todas as transações eram secretas e não tinha um rastreio de quem enviou ou quem recebeu. E Ross inicialmente cobrava uma taxa de 6,23% em todas as transações feitas no site, o que em 2 anos colocaria quase 500 milhões de dólares no bolso dele. Inicialmente, o único vendedor do site era o próprio Ross. Eles vendiam alguns cogumelos, mas não tinha nenhum cliente, porque afinal não tinha como divulgar o site tão facilmente, né? E aí ele percebeu que existia um outro problema. Não que o fato de vender droga não seja um problema, né? Mas, enfim. O problema agora era divulgar o site. E ele usou uma estratégia até que bem simples e foi muito eficiente. Ele se passou por um comprador e divulgou nos fóruns com o nome de Altoid.
Ele falou o seguinte: ei, comprei alguns cogumelos nesse site aqui e ele é tipo uma Amazon das drogas. Eu recebi tudo pelo correio e achei incrível. Se vocês quiserem, vocês podem dar uma olhada. Ele fica ali na Dark Web e o nome é Silk Road. Esse era apenas o início de algo que se tornaria gigante em poucos meses. Em questão de só alguns dias, o site se popularizou muito. E o Ross estava ganhando cerca de $25 mil por mês, amigão. Somente em comissões. Dá até vontade de fazer, né? Dá até vontade, nossa, eu vou abrir um Silk Road também. A fama se espalhou por todos os cantos da internet. O Silk Road estava crescendo muito, todo dia mais. Não por semana, não por dia, mas por hora. Diversas transações corriam a todo tempo e cada vez em volume maior e cada vez mais pessoas entravam no site. Isso porque além do site ser organizado, ele era perfeitamente como uma Amazon ou um Mercado Livre, só que para as drogas. Tinham leis como, por exemplo, era proibido pornografia infantil, não poderiam ser vendidos cartões roubados e outros tipos de fraude. Além de que os vendedores tinham uma classificação, assim como existia nos próprios e-commerces de hoje. E os próprios usuários que falavam, oh, esse produto aqui é bom, tipo, oh, esse aqui é da boa, ou alguém falava, pô, isso aqui é literalmente pior que merda. O site promovia a ideologia de Ross, que era basicamente o livre mercado. Quer vender maconha? Vende. Quer vender cocaína? Vende. Esse era o princípio, mas em certo ponto, a namorada de Ross viu que estava sendo vendido crack e heroína. E questionou sobre ele estar lucrando com o vício de pessoas pobres e provavelmente que não tinham tanto conhecimento. Em resposta a isso, ele disse: as pessoas que usam o Silk Road têm em média uma formação, além de ter acesso à internet e saberem usar o Tor. Não são pessoas pobres. Pode acreditar. Então, tá liberado, né? Pode usar crack à vontade aí, fica como quiser. Basicamente, ele deixava o site livre para qualquer tipo de droga. Pois é bem preocupante, né? O fato é que qualquer coisa podia ser comprada, mesmo que ele promovesse a liberdade, até crack, que é uma coisa que, assim, vicia muito fácil, é bem preocupante. Em outro momento, um usuário perguntou pro Ross se ele poderia fazer a venda de órgãos humanos, como por exemplo um rim. Mas obviamente ele teria o consentimento de quem os doou. E o Ross aceitou. Mas, cara, qual que é a garantia que existe esse consentimento e de que simplesmente os caras não estão matando pessoas na rua e roubando os rins pra vender ali? Eu achei loucura. Outro produto que era muito fácil de encontrar no site eram armas, como fuzis, pistolas, granadas, facas, muitas armas. O que a namorada de Ross também o questionou: cara, por que tu acha que as pessoas estão indo comprar as armas no seu site anonimamente? Ah, por que será? Nem te conto. A variedade de produtos era imensa, tipo assim, literalmente existia quase tudo. Tinha serviço de hackers nos mais extremos, assim, tinha até assassinatos em vários países. O que o Ross também ia utilizar mais tarde. Ou talvez não, né? Logo mais a gente vai entender essa história. Pensa, o Ross criou literalmente uma empresa milionária sozinho. Baita exemplo de empreendedor, obviamente. Pena que foi em um ramo bem questionável. E como era de se imaginar, todo esse trabalho exigia alguma assistência, porque, cara, não dá pra conduzir uma coisa dessa sozinho. E o Ross já era até que respeitado e conhecido na plataforma. As pessoas podiam até falar com ele se quisessem. Olha só, cara amigável. E foi aí que duas pessoas muito importantes, mas muito importantes, entraram em cena. Chronic Pain, conhecido como Kurt Clark Green, seu nome real, e Nobby, que era um policial chamado Sean Bridges. É de se imaginar que nesse ramo é difícil encontrar pessoas com quem se possa confiar de verdade, afinal você tá mexendo com drogas, tráfico de órgãos e tal, são coisas realmente pesadas. Mas em Chronic Pain, o Ross sentiu uma certa confiança para contratá-lo como seu funcionário. E ele contratou ele para avaliar alguns produtos e ajudar ele a basicamente administrar o site, sendo uma espécie de suporte no site das drogas, o suporte da Amazon das drogas, digamos assim. Mas e o Sean? Quem que era esse tal desse Sean aí? Esse Sean era um policial das antigas, o cara era casca dura. Só que ele não se adaptou tão bem assim à tecnologia que estava sendo apresentada para ele. E agora ele estava lidando com um dos maiores impérios de tráfico do mundo e ele mal sabia usar um notebook. Apresentou pro Ross como Nobby, dizendo ser um traficante que estava interessado em comprar o Silk Road, porque ele acreditava que isso seria literalmente o futuro do tráfico.
vender pela internet, mas para Ross era impossível vender algo que ele acreditava ser uma verdadeira revolução. Ele sentia de verdade que estava mudando o mundo. A relação entre os dois foram se estreitando, eles foram até criando um certo laço de confiança. Ele chegou a certo ponto até desabafar com o cara, pô. Falou que a vida solitária, que tava difícil e as coisas iam bem e às vezes mal. Em um certo ponto, a polícia conseguiu interceptar um recebimento de cocaína na casa do Chronic Pain, o que levou à apreensão dele. E obviamente, se o cara tá preso, ele não consegue trabalhar. E o Ross percebeu que o cara sumiu, desapareceu. E isso levantou uma certa suspeita, até que ele descobriu que sim, o cara foi preso. Mas além disso, Chronic Pain supostamente teria roubado o Bitcoin do Silk Road. Só que ele não sabia que quem tinha roubado na verdade era o Shawn. Só que ele forçou o Chronic Pain, o Clark, a roubar os Bitcoins. Só que isso pesou tanto o Ross, que ele entrou em contato com o Nob e mandou a seguinte mensagem: preciso de indicações de pessoas que possam lá cobrar o Clark para fazer ele devolver os Bitcoins e depois matá-lo. E o agente supostamente disse que conseguiria reconhecer alguém, só que precisaria de um pagamento. $40 mil agora e $40 mil depois do trabalho feito. Mas obviamente a polícia não matou o cara e fez toda uma encenação mostrando que supostamente teria matado ele. Mas não matou. Enviou uma foto pra ele e ele disse: poxa, que pena, eu queria tanto que as pessoas fossem mais íntegras, mas de qualquer forma, o que tá feito, tá feito. Muito obrigado por ter feito isso. E só nisso, o Shawn já teria roubado $80 mil em bitcoins, mas isso não era o suficiente. Ele criou outro perfil chamado Químico Amigável, mas passando por um hacker que disse ter dados sigilosos do Silk Road, e que ele realmente tinha, já que ele trabalhava na polícia. Ele cobrou $500 mil para não vazar os dados. Cara, esse cara é muito cara de pau. Não querendo problemas, ele encontrou mais um assassino, com um usuário chamado Red and White, que cobrou $150 mil pelo serviço do assassinato. Ele pagou e recebeu a foto da vítima, só que de novo, era o próprio Shawn nos dois perfis. Cara, e sinceramente, eu não sei como é que o cara cria um site gigantesco desse, tem tanta grana, e não se dá conta de que, tipo, talvez seja mentira, sabe? Não tem nem como ele saber quem era o Químico Amigável. Antigamente ele usava um nome de usuário que era muito comum, as pessoas apenas tratavam ele como um administrador, mas em algum momento ele precisaria de um nome melhor e mais marcante. Então surgiu o famoso Dread Pirates Roberts, ou para os mais íntimos, DPR. Esse nome vem do romance A Princesa Prometida, e era usado pelo protagonista, um nome que poderia ser usado por qualquer um que fizesse as coisas que condiziam com o nome. No caso de Ross, é libertar o povo do estado, então qualquer um futuramente poderia ser o DPR. Só que nem tudo foram flores para Ross. Em certo ponto, ele sentiu como seu site realmente influenciava a vida de pessoas aleatórias pelo mundo, depois de ver uma reportagem. Era sobre um garoto que pulou a sacada a 9 metros, depois de usar um LSD que ele teria comprado supostamente no Silk Road. Ele se sentiu tão confiante que achou que literalmente podia voar e só pulou a sacada. Só que, sinceramente, isso não impediu o Ross de continuar com o site, já era algo que era maior do que ele mesmo. Existiam muitas autoridades atrás de Ross, tipo, muitas mesmo. O seu negócio estava ali num nível mundial, então tinham vários governos querendo saber quem era o responsável pelo Silk Road. E como é de se imaginar, uma pessoa desse nível, ele se protegeu de qualquer coisa que pudesse ligá-lo ao Silk Road, certo? Certo? Não. Ele deixou um pequeno rastro e conseguiu levar os investigadores até ele. O primeiro registro que se tem na internet sobre o Silk Road foi em 2011, quando o usuário Altoid divulgou em fóruns. 8 meses depois, Altoid fez uma postagem em um fórum chamado Bitcoin Talk, procurando um profissional state na comunidade Bitcoin. E adivinha qual e-mail que ele deixou para contato? rossubricht@gmail.com. Se não fosse esse pequeno detalhe, talvez ele nunca fosse pego. Na minha sincera opinião, eu acho que ele nunca seria pego. Além de que tanto o DPR quanto o Ross, eles compartilhavam a mesma opinião política, então as coisas eram muito próximas na forma como eles falavam. A polícia seguiu os rastros deixados por DPR até encontrar Ross. Tudo indicava que ele era o próprio DPR.
os registros de acesso sempre nos mesmos locais, o e-mail, o usuário Altoid, tudo ligava a ele. Agora tudo que precisavam para capturar ele era do acesso ao laptop dele. Ross era alguém preocupado, realmente, ele sabia que alguma coisa podia acontecer ali e ele tinha que estar preparado. E apenas com um clique, ele conseguia desligar o computador. Só que os agentes eram rápidos, eles planejaram tudo certinho. E uma manhã, em São Francisco, Ross caminhava como de costume para uma biblioteca pública, onde ele costumava usar o seu laptop para trabalhar no Silk Road, comumente. Parecia só mais um dia normal. Até que uma senhora atrás dele começou a gritar com ele, falando que não aguentava mais ele, e que ele era horrível e não sei o que, até que ele se distraiu. Por um segundo. Enquanto uma agente que estava logo atrás já roubou o laptop e saiu correndo, e ali foi feita a prisão de Ross. Eles conseguiram pegar o laptop logado na conta de administrador de Ross, com todas as informações necessárias para a prisão ser feita, já que tinha todos os dados sobre o Silk Road ali. Ross foi a julgamento e foi sentenciado à prisão perpétua por conspiração, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Alguns anos depois ele até tentou recorrer, dizendo que a sentença era dura demais, cara. Mas os juízes manteram a sentença, alegando que Ross deveria ficar de exemplo para as outras pessoas entenderem que as consequências para isso são sérias. Além disso, seus bitcoins foram apreendidos. Quanto a outras pessoas envolvidas no caso, como o agente Shaw, ele pegou 6 anos e meio por extorsão, roubo de dinheiro e por infringir leis. E na minha opinião, no fim, isso era mais uma história sobre como a vontade de um homem para mudar o mundo pode realmente mudá-lo. As ações de Ross tiveram impactos enormes no mundo. E aí, qual que é a tua opinião sobre Silk Road? O que você acha? Ele deveria existir ou deveria jamais ter existido? Eu quero saber isso nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.